evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O pedido de Tiago e João, pedido de sentar-se à direita do Mestre quando ele estiver na glória, era um pedido que foi feito sem muito discernimento. Esses discípulos, eles queriam ocupar lugares de honra ao lado de Jesus, porque eles imaginavam que com Jesus realmente haveria um rei tão grande, um reinado tão grande quanto foi o reinado de Davi. Então eles imaginavam isso restaurado, desse tempo de ouro em que Davi reinou. E eles queriam então participar desse tempo de ouro revestido do poder de estar ali ao lado do rei, né? Um pedido com muita clareza, um pedido que tinha interesse mundano. Então esses 2, Tiago e João, filhos de Zebedeu, parecem não ter entendido nada do que Jesus estava falando. Jesus estava falando das dificuldades, que seria zombado, que seria preso, que seria torturado. E esses 2 discípulos pareciam não estar entendendo nada daquilo que Jesus estava falando. Os ouvidos deles estavam fechados a essas palavras, eram ouvidos seletivos, que só ouvem o que querem ouvir, né? E é interessante isso, né? Quanto que nós também temos ouvidos seletivos diante do Evangelho, quando escolhemos apenas aquilo que queremos ouvir. Quando há uma mensagem agradável, que nos toca, que nos emociona, a gente ouve com prazer. Agora, quando não, parece que a gente seleciona e despreza aquilo que acha difícil de digerir. Então, ouvidos seletivos diante da palavra de Jesus. E os discípulos foram assim. Jesus falando do caminho de sofrimento, mas eles não estavam ouvindo, não manifestavam interesse por isso que Jesus estava falando. E Jesus, então, chama esses discípulos à realidade, como se dando um chacoalhão, né? E Jesus coloca esses discípulos na orientação do discípulo, no caminho do discípulo. O discípulo é aquele que faz um caminho feito de serviço, de doação, de entrega, de sair de si, como diz o Papa Francisco, de ir às periferias. Não ficar no centro, não querer ser o centro, não querer os lugares de honra, mas ir para as periferias, onde as pessoas são esquecidas. É lá que o discípulo deve ir. Então Jesus chama os discípulos a ir a esse lugar, não
ficar querendo glórias e ser o centro de tudo, do poder e etc. Então vamos pedir isso a Jesus também, para nós aprender desse Evangelho o que Jesus deseja nos ensinar. Senhor Jesus, tira do meu coração todo interesse mundano. Livra-me, Senhor, desse ouvido seletivo que só ouve o que quer. E, sobretudo, Jesus, envia o Teu Espírito sobre mim, para que eu não me desvie do caminho do serviço e para que eu olhe em direção às periferias, procure enxergar quais são as periferias que estão precisando de mim, aonde eu poderia ir. Faz-me, Senhor, um missionário, uma pessoa que se doa, uma pessoa que corresponde ao Teu chamado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.